continuar a nossa abordagem, tá? Ao Netcat. Na aula anterior você entendeu o funcionamento básico e tal, e agora vamos fazer algumas coisas um pouco mais úteis, né? Deixa eu deixar aberto aqui esse terminal mesmo. E vamos fazer um cenário útil aqui agora. Um cenário útil, não, um cenário real, assim, baseado no cenário real, tá? Então, eu quero aqui agora, tá? Eu quero nessa aula aqui agora te apresentar dois conceitos quando a gente pensa em conexão, quando a gente pensa em Netcat, tá bom? Que é o conceito de bind shell, tá? Vou até escrever aqui no slide aqui, ó. Que é o conceito de bind shell, tá? E reverse shell, tá bom? Bind shell e reverse shell. São dois termos, tá? Que você vai ter muito contato durante o processo de invasão, tá? Durante o treinamento, enfim, e mais pra frente também. O reverse shell você vai ter muito contato em fazer acesso remoto, no Metasploitable, no Metasploit, né? Executar exploit de acesso, ganho de acesso, e o bind shell também, tá? Então, pra gente entender o que é esses dois termos, tá? Vamos fazer isso na prática, vamos entender isso na prática, tá bom? É o seguinte, bind shell, vamos começar com bind shell aqui, tá? Pensa comigo, tá? Imagina que o Kali Linux aqui, tá? Deixa eu vou até escrever aqui, ó. Opa, eita. Vítima. Vou escrever aqui, ó. Imagina que o Kali Linux, tá? Ele é uma vítima, tá? É a nossa máquina vítima aqui, é a máquina vítima. É o nosso alvo, digamos assim, tá? E é um sistema que a gente está invadindo, está acessando, enfim. E digamos, tá, que essa máquina, isso é muito difícil, mais para você entender o bind shell, tá? Digamos que o Kali aqui, essa máquina, ele tem um IP público, tá bom? Ele tem um IP que na internet eu consigo me comunicar com aquele IP. Ele tem um IP público aqui na máquina, tá bom? Ele tem um IP público e é meio impossível isso acontecer hoje, tá? Um usuário, uma máquina tem um IP público, um IP direto de conexão, né? Era mais na internet de escada, diretamente no modem e tal. Agora não é assim, tá? É dinâmico, enfim. Mas digamos que um servidor web, não sei, um servidor web se encaixa nisso, um servidor, uma VPS, mas aqui no Kali é uma máquina que tem um IP público, tá? A gente tá meio que criando uma coisa meio... não existe muito hoje em dia, tá? Mas a gente tem que fazer isso para entender o reverse shell, tá? Então é o seguinte, como essa máquina, como o Kali, ele tem um IP público, tá? Um endereço público, digamos que a gente consegue se conectar no endereço público dela, tá bom? Aqui é o atacante, aqui é o Metasploitable, o Metasploitable é o atacante, tá? Tá, então imagina, tá bom? Que através de uma engenharia social, ou um ataque, uma exploração, eu consegui fazer com que o Kali Linux, tá bom? Com que o usuário, com que a máquina aqui, executasse o seguinte comando. Netcat, um listen, na porta 1000, tá? Só que aqui a gente fez antes com verboso. Vamos ver aqui, né, o que está acontecendo na tela. Isso aqui a gente fez antes, na aula anterior, tá? Porém, eu vou adicionar aqui a flag "-e", que é a flag de executar um comando, executar um processo nessa porta, tá? Digamos meio que um serviço nessa porta que vai abrir. Eu vou executar o bin bash. Eu vou anexar o shell aqui nessa porta, tá bom? Então, digamos que através da engenharia social, através de um ataque, eu executei esse comando aqui na vítima, tá bom? Beleza, tá rodando lá, tá? Então agora, aqui, se o atacante ele se conectar... Opa, esqueci o IP do Kali novamente, pera aí. Se o atacante ele se conectar aqui no Kali, né, dá um NC 192, no IP público, assim, digamos, né. É claro, na rede tu consegue fazer isso, na rede, né, tu pode na tua rede fazer isso tranquilamente, mas vamos trazer para um cenário ainda mais real, que seria um IP público, né. Na porta 1000, né. Certo? Certo. Beleza. Conectou. Se eu der um ls aqui, eu tô dentro do Kali, eu tô executando os comandos lá no shell da vítima, tá? Se eu botar um pwd para ver onde eu tô no root. Ó, o IP do Metasploitable é 028. Se eu der um ifconfig, eu vejo que o IP aqui é 24. Ou seja, é o IP do Kali, tá bom? Eu tô dentro do terminal do Kali aqui agora, tá? Então, o que acontece, né? Se esse comando aqui estivesse rodando de forma oculta, tá, em background na máquina, tal, através de uma exploração, através de um ataque de engenharia social, a gente deixou isso rodando de forma oculta, né? A gente teria acesso, tá bom? Essa porta 1000 seria o nosso acesso direto, tá bom? Existem backdoors mais sofisticados, existe, a gente vai um pouco mais pra frente, vai. Mas vamos entender o funcionamento, tá? Então teria uma porta escondida lá aberta, tá bom? A gente poderia se conectar e teria um shell aberto na máquina, né?
Uma porta dos fundos, assim. Mas essa situação aqui, tá, gente, é bem surreal, assim, é bem irreal, né? Nenhuma máquina hoje em dia recebe, então, nenhum cliente recebe um IP público, tá bom? A tua máquina da tua casa, a chance são que não é um IP público, tá? É um IP dinâmico, tal, da operadora, né? Então, na internet de escada tinha isso, acontecia isso. A máquina que se conectava na internet com IP público, um endereço definido, assim, né? Mas hoje não acontece isso. E por conta disso, aqui é um bind shell direto, tá bom? Mas por conta disso é que entra o reverse shell. Eu fiz aqui para você entender o básico, assim, tá? Mas agora a gente cai no reverse, na conexão reversa, né? Tipo, tá aqui, a gente vai falar de reverse shell agora. Então pensa o seguinte, tá bom? O processo vai se inverter aqui agora, certo? A vítima, tá? A vítima aqui, ela... Como posso explicar? Nesse caso aqui, tá? A vítima, ela é o servidor, certo? Ela é o servidor aberto. Mas no ataque reverso, o cliente, tá? Como a vítima... deixa eu ver, pra você entender um pouquinho melhor, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Tá. Não, deixa eu cancelar essa conexão. Deixa eu escrever aqui. Servidor. É difícil não falar frente a frente. Enfim, a vítima é o cliente, tá? E o atacante é o servidor. Ou seja, a vítima é o cliente, tá? E o atacante, ele é o servidor. É ele que se preocupa, como eu falei, em ter um IP público, né? Um IP público, uma conexão pública. E assim que acontece, os trojans, os backdoors, é assim que acontece, tá bom? É o cliente que se manda lá, se conecta com o servidor, né? No caso que é o atacante. Esse é o conceito de reverse shell, tá? De conexão reversa. Enfim, a gente vai ver isso na próxima aula, a gente vai aprender a configurar isso, tá? E vai ser bem legal até. A gente vai ver isso na próxima aula. Mas esse mesmo processo aqui, tá, gente, do Netcat, só para falar para vocês, ele também funciona no Windows, numa máquina Windows, como vítima, assim, digamos, tá? No Windows não vem por padrão o Netcat. Durante o ataque, a gente teria que... Durante a exploração, né? A gente pode usar o Netcat, fazendo o upload do Netcat para Windows e tal. E aqui, em vez de bin bash, seria o cmd.exe, né? Ponto executável. E a gente vai ver isso logo em frente, um pouco mais à frente no processo. Então, esse é o conceito de bind shell, como a gente viu aqui. E nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar com a conexão reversa, com o reverse shell. Tudo bem? Até a próxima aula e tá ficando interessante, né?